Olá pessoal, eu sou o Jonatas. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês, dando continuidade, né, à nossa introdução aos problemas temporais, né, e como a gente pode começar a fazer a aplicabilidade disso no mercado financeiro, né. Basicamente eu sou o Jonatas, eu faço engenharia de computação no Hospital São Carlos, estou no meu terceiro ano. E aqui a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que são esses problemas de introduções, são séries temporais, como que a gente define alguns parâmetros, a gente vai ver tudo isso aqui de passo a passo, vocês vão poder acompanhar aí também. Vou liberar também esse notebook para vocês, então vocês podem acompanhar e testando aí no PC de vocês também, tá? Primeiramente, vamos começar. O que seria séries temporais? Séries temporais seria basicamente a gente pegar um determinado número antigo de valores, determinado de um número passado de valores e tentar prever qual que vai ser o valor futuro, né? Então a gente vê esse problema, né, de séries temporais em diversos âmbitos, né? A gente vê principalmente padrões climáticos, mas o nosso foco aqui hoje vai ser tentar prever o preço de uma ação. No final a gente vai tentar prever um preço de um ativo com base nos seus dados antigos e vamos ver se vai dar certo ou não. E para a nossa ferramenta que a gente vai estar usando vai ser o Keras. O Keras é uma biblioteca do Python. Todo mundo deve conhecer o Python aí, o Python está muito em alta. Por quê? Porque é uma biblioteca fácil de entender e com muitas ferramentas que facilitam a programação, né? Deixa muito mais fácil. Mas aqui a gente também vai falar de algumas coisas que podem afetar o nosso modelo, né? Porque que é importante a gente saber disso na hora de a gente tentar construir uma rede neural eficiente, né? Bem, primeiro para a gente ter uma rede neural é seguida de dois passos, né? Primeiro a gente vai ter preparar os dados e depois a gente vai treinar esses dados, né? Porque depois que a gente treinar, a gente vai tentar prever. Então, basicamente, é importante que a gente faça treinamento para que a gente possa aprender com os dados, né? A gente possa tentar fazer o melhor uso deles. E a inferência é tentar com os dados antigos, tentar prever qual que será o próximo valor, né? Então, ambos eles são preciosos na nossa construção aqui nesse modelo de rede neural da CNN. Então, começando aqui, a gente vai importar algumas bibliotecas no Python, tá? Sendo principalmente delas a NumPy, muito utilizada aí para tratamento de dados, né? Pandas também, para a gente poder ler os dataframes. O Matplotlib vai ser usado para a gente poder gerar gráfico, né? Então a gente vai poder gerar gráfico de preço do ativo sobre o tempo, né? Que é o nosso principal foco. E aqui algumas outras bibliotecas que vão ser usadas para IA, né? Então a gente tem aqui a importação do sklearn, do modelo do Keras, das camadas Keras, do otimizador de Keras, tudo isso a gente vai estar vendo melhor ali abaixo. Em qual que é a nossa ideia inicial aqui? A gente vai começar passo a passo, a gente vai gerar uma série temporal que a gente já saiba, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é de tirar uma função seno e a gente adicionar algum ruído nessa função seno. Então, não fazer ela totalmente perfeitinha, né? Adicionar alguns problemas, a gente vai tentar ver se a rede neural consegue aprender. Como a gente vai fazer isso? O primeiro passo, a gente vai... Isso aqui a gente garante que a nossa sequência numérica não vai ser aleatória, né? Então, se você usando essa seed aqui de aleatoriedade, a gente vai conseguir sempre o mesmo gráfico abaixo, né? E aqui a gente vai construir uma sequência de 100 passos. Então, a gente vai ter 100 passos de sequências de pi do gráfico no eixo x. E aqui a gente vai construir o gráfico da nossa função, né? A gente vai ter todos os valores ali de x. E aqui a gente vai construir todos os valores de y. Que a gente vai pegar o seno de todos os valores de x e vai adicionar um valor, um ruído nele. Então, esse valor de menos 0,5, 0,5 até 0,5 dá o número de passos que a gente tem. E aqui a gente tem a nossa sequência de passos de tamanho 100. Agora a gente vai plotar esse gráfico, como dá para ver aqui embaixo, como ficaria, né? Então a gente vê que respeita bastante, né?
que a gente tem parece realmente uma função seno com alguns ruídos, né? Então a gente tem aqui, claramente dá para ver o efeito senoidal, né? Mas que pode respeitar ou não. Bem, agora a gente vai ter que preparar esses dados para que haja o treinamento dessa rede neural, né? A primeira coisa que a gente vai fazer seria normalizar esses dados. O que seria normalizar? Seria pegar todos esses dados e colocar em uma escala de 0 a 1. Então, os valores aqui mais próximos baixo ficariam como 0, e esses aqui, os mais altos, né, como próximos de 1. Por que a gente faz isso? Porque os modelos funcionam muito melhor quando a gente tem esses dados normalizados, né? Então, a gente tem uma melhor precisão quando se faz isso. E essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar esse escalonador aqui, que é entre 0 e 1. Depois, a gente vai pegar toda a sequência de passos que a gente tinha definido, ó, sequência de passos de y, e vai colocar ele nesse valor de 0 a 1. Então, tudo isso aqui vai fazer com que a gente prepare os nossos dados para que a gente possa fazer um treinamento eficiente, né? Em seguida, o que a gente precisa é criar essa sequência de entrada e saída. O que seria a sequência de entrada e saída? Basicamente, para a gente ter a nossa rede neural, a gente vai pegar x valores anteriores e vai tentar descobrir x mais 1. O que significa? Vamos pegar, por exemplo, de 0 a 10. A gente vai tentar descobrir o valor 11. Então, depois que a gente descobrir o valor 11, a gente vai pegar o valor de 1 a 11. Vai tentar descobrir o valor 12. Como se fosse uma janela mesmo. Então, a gente vai movendo essa janela e tentando descobrir o próximo valor, né? Nossa visão ali, a gente vai tentar descobrir o nosso próximo valor. E é exatamente isso que essa função faz, ó. Então, primeiro ele vai receber todos os dados e vai pegar uma sequência de dados. Vai ter os nossos dois arrays que a gente vai devolver, né? X e Y, e no valor 0 até o fechamento da janela, então até todos os dados até ele ser lido a sequência de janela, que vai conectar no X o valor de Y até o tamanho da janela, e a gente vai colocar em Y o valor final, que é o I mais o final da janela, né? Se fosse o valor final, e depois a gente vai devolver aqui como array, né? E aqui a gente definiu que esse tamanho dessa janela seria igual a 10, né? O tamanho da sequência. E aqui a gente chama a função para nós conseguir o nosso x e y que a gente quer para fazer o treinamento. Aqui a gente vai redimensionar a nossa rede neural para se adequar aos tamanhos da CNN, né? Então aqui a gente vai receber o shape 0, shape 1 e o valor 1, que seria basicamente para a gente conseguir treinar, né, o valor da CNN, que espera um valor 3Z. Então aqui a gente faz isso. Aqui embaixo a gente vai dividir os dados em treino e teste. Para isso a gente vai pegar 80% dos nossos dados e vai conectar ele como sendo os valores de treinamento. E os valores depois desse 80%, os valores finais, os outros 20% finais, vão ser conectados como testes, né? Então aqui a gente tem um x de teste, y de teste, x de treino e y de treino, né? Agora a gente vai construir o nosso modelo realmente de rede neural. Bem, aqui a gente vai chamar um modelo sequencial, né, de rede neural, e vai adicionar algumas camadas para ele, né. Primeiro seria uma camada de convolução 1D, que aqui a gente passa alguns parâmetros para essa convolução 1D, né. Seria um filtro de 64, né, um kernel size de 3, tamanho de kernel de 3, é uma função de ativação LRU, que basicamente, se o valor for menor que zero, se o x for menor que zero, seu y vai ser igual a zero. E se for maior, vai ser ele mesmo, né? Aqui a gente vai ter uma função de colocar o tamanho da entrada, né? Então a gente coloca aqui quais serão o tamanho de entrada. Aqui a gente vai ter uma camada de max pooling, né? De 1D, com um tamanho de pool size igual a 2. Depois a gente vai adicionar outra camada
que é uma camada achatada, para a gente poder diminuir a complexidade desses números, né? Depois a gente vai ter uma camada densa com 50 neurônios, sendo com camada de ativação RL1, para diminuir cada vez mais a complexidade desses dados. Depois a gente vai ter uma camada densa, que é o nosso valor final aqui. Tudo isso a gente vai tentar, na hora que for fazer o treinamento, né, fazer o otimizador do Adam, que é um otimizador bem famoso aí, muito usado, basicamente para a gente ter os melhores resultados, né? E a função de loss aqui, que seria o mínimo quadrado, né? A média quadrada, na verdade. Bem, depois de tudo isso aqui, a gente construiu o nosso modelo, a gente vai finalmente começar a treinar ele. Então aqui a gente tem alguns dados para treinar ele. Primeiro seriam os valores de treinamento, valores de tanto de x quanto de y, o número de vezes que ele vai treinar, então a gente vai treinar ele 50 vezes, e dividir os dados em tamanho de 6, né, que seria esse tamanho de lote. E aqui o verbose 1 serve para a gente ter o maior número de poder ver bastante coisa aqui. Então vamos treinando aqui a nossa rede neural. Com a rede neural bem pequenininha, vai ser bem rapidinho. Finalizada já, a gente já pode tentar fazer algumas previsões. Então, se a gente for olhando aqui, cada vez que uma tentativa de treinamento, o valor de perda dele vai diminuindo, né? Esse valor de perda, como a gente já viu, serve para que ele faça o melhor treinamento e se adeque aos resultados, né? Aqui a gente vai fazer as nossas previsões. Primeiro, para a gente fazer a previsão seria primeiro os dados de treino, que a gente vai tentar prever. Então a gente, mesmo com os dados de treino, a gente vai tentar prever exatamente como o nosso modelo está fazendo. E também vai fazer os dados de teste com que o nosso modelo está saindo, né? Aqui serve basicamente para inverter a escala para os valores reais. Então, como a gente estava numa escala de 0 a 1, a gente vai fazer a transformação inversa dele para que eles possam voltar aos seus valores reais, né? A gente vai fazer isso tanto para o nosso treino, para o teste, quanto os valores em Y também de treino, os valores de Y em teste, né? Rapidinho também. E aqui a gente vai testar realmente a função para visualizar o gráfico, né? Para ver se funcionou o conjunto treino e o conjunto teste, né? Então aqui essa função vai receber as datas com os valores temporais, os valores reais de treino, os valores reais de teste, né? Quais foram as previsões, qual que é o nosso tamanho do conjunto e qual que é o comprimento da sequência, né? E aqui a gente vai plotar esses resultados numa figura usando o Matplotlib. A gente vai ter aqui alguns dados de treino e teste que vai ser usado, né? E aqui também os dados de teste. Agora a gente vai fazer também as previsões, né? Como que tem saído o treino, como tem saído o teste. A gente vai fazer, imprimir tudo no mesmo gráfico também. Chamando a função, que no final a gente consegue esse gráfico, né? Então notem aí que o valor em azul seriam os dados reais e o valor verde aqui nesse primeiro momento, como a nossa rede neural saiu nesses dados de teste, né? De treino, perdão. E aqui no final, em laranja, seria como que ela saiu no nosso teste, né? Que é, na verdade, o laranja, o que é realmente o teste, e o vermelho seria o que a rede neural tentou descobrir. Como a gente pode ver, funciona bastante, né? Ele respeita aqui o comportamento senoidal, mais ou menos os limites que a gente tinha colocado, e dá bastante certo, né? Agora a gente precisa também entender qual que seria aqueles parâmetros, né? Então aqui, para que eu coloquei, por exemplo, isso aqui a gente pode construir não somente esse modelo, mas construir diferentes, né? Como cada um deles vai afetar. Basicamente aqui é construir uma função que vai definir a arquitetura da rede neural de forma dinâmica, né? Então, para construir esse modelo da rede neural de forma dinâmica, o que a gente recebe? Basicamente, a gente recebe o número de camadas de convoluções, quais seriam os filtros necessários, né? Qual seria o tamanho do nosso kernel size,
Então o kernel size vai ser o mesmo aqui para todos, mas qual seria esse tamanho? O número de camadas densas que a gente vai receber, diferentes números de camadas, né? Qual que seria a função de ativação que esse modelo vai usar? Qual seria o otimizador? Quais seriam os dados de treino, né? Então, basicamente, vamos, por exemplo, criar aqui um exemplo de configuração, né? Então, por exemplo, número de camadas de convolução sendo igual a 2, número de filtros igual a 3 filtros, um com 64 e outro com 32, tamanho de kernel igual a 3, número de camadas densas, ele é uma camada de 10, por exemplo. A função de ativação, outra função bem famosa que é linear. E o otimizador, a gente vai colocar aqui o Adam com uma taxa de aprendizado igual a 0,01. Isso aqui são todos os valores que vocês podem ir testando e fazendo de forma dinâmica, né? Na hora de vocês construir a rede neural de vocês. Então vocês podem mudar aqui a quantidade de filtros, quantidade de camadas densas, né? É importante que aqui a gente vai avaliar o modelo também e a gente possa ter como que ele saiu. Então no final você pode ir testando e avaliando o modelo também para você saber se melhorou ou se não, né? De forma semelhante, a gente vai treinando modelos, nossos 3 modelos. Esse modelo aqui, basicamente no final aqui, a gente tem o loss total, né, a quantidade de perca no conjunto, né, e aqui a gente pode ir testando os parâmetros para ver, por exemplo, se esse loss diminuiria ou não. E a gente vai testar aqui para ver como ficaria esse modelo. Ó, primeiramente a gente faz a mesma coisa, né, que a gente testa tanto os dados de treino quanto os dados de teste, a gente vai tentar prever o nosso modelo. E depois a gente vai transformar dos valores normalizados para os valores reais de novo. Né? E também a gente já plota o gráfico aqui final. Então aqui a gente já tem, por exemplo, o nosso modelo. Se vocês forem reparar, ó, aqui essa linha verde funciona muito melhor, muito mais perto do gráfico, né? Passa muito mais pelos mesmos pontos. Diferente, por exemplo, dessa aqui, né? Então aqui já não alcança tanto o final no topo. Mas para ficar mais fácil, eu construí também uma comparação, né, de diferentes modelos. Então aqui a gente vai conseguir, com base nessa função, treinar diferentes modelos com diferentes configurações. Então a gente vai receber aqui como configurações uma lista de dicionários, né, contendo as configurações de cada modelo, nossos dados de treino, nossos dados de teste, o nosso escalonador, né, o nosso normalizador, que vai ser tanto para normalizar quanto para inverter as previsões. E aqui a gente vai devolver diferentes modelos com o que eles tentaram prever, né? Tanto para o treino quanto para o teste. E aqui a gente vai chamar exatamente para quantas diferentes configurações a gente tiver. A gente vai treinar esse modelo. Primeiro a gente vai construir ele, né? Com base nas configurações, igual a gente tinha aquela função anterior de construir um modelo com a arquitetura dele de forma dinâmica. Então a gente tem aqui as nossas configurações, né, de camada de convolução, configurações de filtros, de kernel size, né? Tudo isso aqui passando também os dados de treino, os otimizadores, e a gente pode treinar ele, né? Para diferentes configurações diferentes, como por exemplo diferentes quantidades de treinamento, né, de épocas, de tamanho de lote, e a gente pode armazenar esse modelo, né? No final a gente vai fazer as previsões também vai inverter como a gente já tinha feito anteriormente. E aqui a gente vai tudo armazenar essas previsões para que a gente possa plotar depois todos esses gráficos. E aqui seria o gráfico que vai plotar esses diferentes modelos, né, no mesmo gráfico. Então basicamente aqui a gente vai receber as datas, basicamente a mesma coisa. O Y de treino, o Y de teste, quais foram todas as previsões que os modelos fizeram, quais foram as diferentes previsões de teste, né? Tamanho do conjunto, tamanho da sequência, né? Qual que seria o título para o rótulo para diferente modelo, né? Para a legenda aqui. A gente constrói aqui nosso gráfico, a gente plota os valores reais, né? Que a gente já tinha recebido. E aqui para a quantidade de previsões, né? A gente vai conseguir imprimir essas dados de treinamento, né?
respectivos e como se saíram. E aqui a gente tem um gráfico de comparação. Então a gente vai chamar essas duas funções agora. Aqui eu passei diferentes configurações, né, diferentes números de camadas de convolução, diferentes filtros também. Então a gente tem aqui um de 64, de 32, né, 128, 64. Diferentes kernel size, diferentes camadas densas, né, de 50, 100, 150. E aqui diferentes ativações, né, funções de ativações, que eu usei o mesmo otimizador, mesma quantidade de épocas e mesmo lote de treinamento. Mas aqui todos vocês poderiam mudar para ver se, por exemplo, não ocorre, a gente vai ver melhor, mas o problema de overfitting, né, no nosso modelo. Então aqui vai demorar um pouquinho mais porque a gente vai treinar 3 modelos, mas como a gente pode ver aqui, está diminuindo a quantidade de loss, por exemplo, cada interação, né, que a gente vai fazer para todos e ver a sequência. Finalizando aqui, a gente treina os modelos, né? A gente inverte os valores e já chama as configurações. E aqui a gente consegue plotar o nosso gráfico. Então aqui os dados em preto seriam nossos dados reais, né? E aqui na legenda a gente consegue entender como cada modelo saiu, né? O que funcionou, o que não. Então a gente pode ter uma visão gráfica assim de como o nosso modelo está saindo. Essa primeira parte aqui a gente vai finalizar. E agora a gente vai passar todo esse nosso conhecimento que a gente tem em séries de construindo modelos de CNN para usar isso no order book e usar isso no mercado financeiro de forma real, né? Bem, continuando aqui, pessoal, a gente vai agora trabalhar com toda a nossa arquitetura de rede neural, focando nos dados do order book, né? Então a gente vai tentar ler esse order book, tentar entender um pouco melhor ele e depois a gente vai tentar fazer algumas funções de regressão, né? A gente vai seguir o mesmo modelo anteriormente, a gente vai tentar ler os dados, tentar filtrar esses dados, trabalhar com eles para que a rede neural consiga ser mais precisa. A gente vai fazer o treinamento da nossa rede e depois a gente vai tentar prever, né? Então aqui de forma semelhante, a gente vai importar as bibliotecas, né? Importar o plano, importar o NumPy, o Matplotlib para a gente ter os gráficos, que todas as funções do Keras, né? Tanto os modelos sequencial, número de camadas, otimizadores, né? O Emacs para fazer a normalização dos dados, né? Aqui embaixo eu fiz já a leitura do nosso CSV, também posso deixar aí embaixo para vocês, que é basicamente o nosso order book com esse ativo da Microsoft em determinado tempo, tal, com os preços dele, principalmente de venda, né? Aqui a gente faz o separador dele, seja ponto e vírgula, e basicamente a gente coloca aqui nessa pasta dentro do arquivo do notebook, a gente coloca aqui dentro, né, no sample data para a gente conseguir ler, né? Coloquei já anteriormente, está ali. A gente consegue ver bastante coisa de volume também. Mas basicamente, alguns desafios a gente primeiro tem que limpar todos esses dados aí, né? Para que senão não é possível para o modelo já ser preciso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o timestamp dele para o número de unidades que a gente conhece, que aqui seria de 2019 e tal, mês 8, dia 1, o horário também. E aqui a gente vai preencher o número de UNAM com o próximo valor. Então, aqui no meio tem alguns valores, então a gente vai preencher todos eles anteriormente, né? A gente faz, completa ele. E no final, quando a gente faz toda essa limpagem dos dados, a gente obtém isso aqui, né? O ativo, o dia, o preço, agora preço de compra, de venda, né? O volume de dados, tudo isso aí. Aqui a gente vai imprimir como que seria preço 1, o de venda, pela data, né?
Então aqui a gente pode ver como que ele se saiu, né? A gente vê aqui uma queda enorme aqui, perto de 400 nessa data, mas segue mais ou menos uma linha. Aqui a gente vai tentar ler esses dados. Primeiro aqui, o primeiro ponto a ser destacado é que a gente, como aqui é um curso introdutório, a gente vai usar principalmente o preço de compra para fazer essa leitura, né? E não usando, por exemplo, os dados de volume, nem outros dados, tipo, como exemplo, preço de venda e tal. Isso aqui é importante porque ia aumentar bastante a complexidade do nosso modelo. Ia se tornar mais preciso, mas ia aumentar bastante a complexidade, né? Então aqui a gente vai ler os nossos dados sendo preço de compra. Basicamente aqui a gente vai escalonar nossos dados, que seria normalmente normalizar, né? Então a gente vai fazer normalmente uma escala de 0 a 1, então esse valor aqui seria próximo de 0, esses valores maiores aqui seria próximo de 1, né? Depois a gente vai transformar eles, que a gente passa todos os nossos dados, a gente faz um tratamento dele, reshape, porque essa função recebe um array de 1D, né? E aqui a gente faz esse tratamento de dados, só para poder transformar. Aqui de forma semelhante a gente vai criar sequências, né, de entrada e saída. Basicamente que seria aquela janela, né, de a gente tentar, com base nos 1000, por exemplo, que aqui a gente selecionou os 1000 anteriores, tentar descobrir o próximo, né. O tamanho dessa sequência é importante também, é um valor importante, vocês têm que tentar descobrir qual que é o melhor para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem 73 mil colunas, né? Então acho que um valor de 1000 seria um valor adequado. Mas, por exemplo, aquele exemplo anterior a gente tinha 100 passos e usava um tamanho de sequência de 10, né? Então isso aqui são um valor importante para você tentar descobrir, tentar ver o modelo e ver qual que funciona melhor para você. Aqui a gente cria a sequência e tal. E aqui de novamente a gente vai usar 80% dos dados para fazer como treino e os outros 20% finais vai ser usado como teste, né? Então aqui o x-teste, o y-teste, de treino, y-treino, né? Com base nisso a gente consegue já ver qual que será o nosso x de treino, né? Dá para ver aqui que é um array com vários números, todos entre 0 e 1, né? Que é relevante para os nossos dados. Agora a gente vai construir um modelo bem simplesinho mesmo, de rede neural. Então aqui a gente vai ter uma camada de convolução D, camada de max por size 2, uma camada de achatar, uma camada para achatar, né, que vai transformar os dados em um vetor dimensional para ficar mais fácil, depois uma camada densa, depois outra camada densa que é a nossa densa final. Tudo isso aqui a gente vai ter no nosso modelo. Mas como vocês viram anteriormente, vocês podem também estar utilizando aquela função que constrói múltiplos modelos com diferentes configurações, ou ir testando manualmente, né? Aqui eu não vou testar porque esse aqui mais ou menos já demora bastante, como os dados já são maiores, acaba aqui por mais ou menos uns 10, 15 minutos para fazer o treinamento, né? Mas vocês podem ver aqui que todos os loss vão diminuindo com base no tempo. Um problema importante que eu tenho que falar com vocês é que pode ocorrer nessa rede neural fazer overfitting, né? Que é quando o modelo se ajusta muito bem aos dados de treinamento. Então, basicamente, se você fizer para esse ativo, todos os dados anteriores vai ser exatamente igual, muito parecido, sabe? Porque ele não vai estar se adequando ao modelo real, mas sim a esse exemplo em específico, né? E não é algo que a gente quer. Então isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado para que não ocorra, né? É uma técnica que a gente normalmente costuma usar, é uma camada dropout, né? Que a gente fala. Mas continuando, é importante a gente continuar fazendo previsões, né? Então aqui a gente vai tentar prever todos os nossos dados, né? Então a gente vai fazer tanto por treino quanto por de teste, a gente vai tentar prever com o nosso modelo e aqui a gente vai inverter, né? Trazendo tudo normalizado para os valores reais, né? Que é importante. E aqui seria
a nossa função final, que seria plotar todos esses gráficos, né? Como ficaria. Então a gente pode ver aqui que, por exemplo, o azul seria os dados reais, em verde que o nosso modelo tentou conseguiu, né? A gente pode ver, é bem parecido, bem próximo, né? Mas é algo bem complexo, assim, principalmente tentar fazer regressão linear desse jeito, tentar prever o próximo valor. Seria, por exemplo, mais fácil a gente tentar prever, por exemplo, só se a ação vai subir, se a ação vai continuar, se a ação vai descer. Tudo isso aqui é relevante para o nosso modelo na hora de construir ele. Então aqui a gente tem, por exemplo, você pode modificar, tá, você colocar algumas camadas de dropout, por exemplo, e ir testando o modelo para saber como que ele está se saindo, né? Tudo isso aqui é relevante na hora se você realmente quiser continuar, né? Aqui algumas notas importantes no final. Basicamente, isso aqui é um curso introdutório, então a gente só passou algumas ideias para vocês. Vocês podem misturar, por exemplo, camada da CNN com a LSTM, fazer algo meio híbrido, mas para vocês terem uma ideia. Então, se a gente quisesse realmente tornar esse modelo utilizável, levar ele em consideração na hora de tentar fazer uma previsão se o preço vai subir ou se o preço vai descer, seria interessante colocar muitos outros dados, como, por exemplo, volume, colocar sentimento externo e tal. Colocar, por exemplo, talvez uma média móvel também, de calcular o valor preço da ação com base na média móvel. Então, tudo isso aí seria interessante, mas são apenas algumas ideias para vocês possam procurar, entender melhor. É, quiserem procurar também, fiquem à vontade para a gente tentar tirar alguma dúvida. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me procurar.